Vamos falar do Corinthians, do Flamengo e essa história envolvendo o volante Maicon, porque o Maicon vai ficar no Corinthians. O Mauro César tem informações, né, Mauro, sobre esse assunto, sobre essa possibilidade que surgiu nas últimas horas. A gente comentou bastante no programa. Houve proposta do Flamengo pelo Maicon. O Flamengo chegou a se acertar com o Shakhtar Donetsk. A sua informação, Mauro César? Ontem no Bate-Pronto a gente trabalhou com informação de alguns companheiros de que o Flamengo pagaria 6 milhões de euros, né? Aí depois eu fui atrás e o que eu apurei foi o seguinte: o Flamengo ofereceu há mais ou menos um mês e pouco, fez um contato com o Shakhtar e falou: queremos o Maicon, a gente oferece 3 milhões de euros. Eles pediram 6. E isso morreu ali, não teve nenhuma evolução. É muito curioso que isso tenha vazado só agora. E aí a agenda positiva do Corinthians é um negócio realmente tem que ser estudado, né? Aí a versão agora assim, Maicon disse não ao Flamengo. Como é que ele poderia dizer sim ao Flamengo se o Flamengo e o Shakhtar não entrarem em acordo? Me digam, alguém sabe responder? Se o Flamengo e o Shakhtar não chegaram a um acordo sobre qual o valor que o Flamengo pagaria aos ucranianos pela liberação do volante, como ele poderia ir para o Flamengo? Não tem como. Ele poderia falar sim para o Flamengo e não vai do mesmo jeito, porque ele tem vínculo com o Shakhtar, está emprestado ao Corinthians. Então surgiu uma versão super fantasiosa e o mais impressionante, até escrevi isso no meu blog, os corintianos hoje, eles comemoram empates com o Palmeiras quando em 15 jogos venceram só uma vez. Chamam de histórico. Aí quando termina o jogo com o Santo André, pior time do campeonato, ganha no último lance, o jogador tira a camisa, comemora, parece final de Copa do Brasil, Copa Libertadores. Aí vem o dirigente e diz, não, recuperamos a garra, o time tem espírito de luta. Então comemora-se o espírito de luta. Que é básico, né? O time tem que ter espírito de luta. Você celebrar isso como se fosse uma grande conquista, convenhamos, né? E eu não sei se o time do ano passado não tinha espírito de luta. Tinha uma série de outros problemas, né? Não era questão de espírito de luta, pura e simplesmente. E agora, não, viu? O jogador preferiu o Corinthians. Gente, o jogador não teve escolha. Simples assim. O jogador não escolhe para onde ele vai se ele tem vínculo com um clube e esse clube não liberou para um terceiro clube. E o detalhe, ontem os colegas apuraram aí que são 11 meses de salário de direito de imagem atrasado. Gente, 11 meses é quase um ano. Direito de imagem do jogador é até 40% dos vencimentos. Então imagine você tendo o seu salário reduzido em 40%, 11 meses seguidos. Se você ganhar R$1.000, você vai ganhar 600. Se você ganhar 10 mil, você vai ganhar 6 mil. Se você ganhar 5 mil, você vai ganhar 3 mil. O seu empregador só paga 60%. É mais ou menos isso. Eu não sei se 40% é percentual de direito de imagem do jogador em questão, mas a lei permite 60% na carteira, 40% em direito de imagem. Então é muita coisa, é um percentual significativo na maioria dos casos. Geralmente é 40% que os clubes colocam. Para quem não entende, CLT, carteira de trabalho normal, 60% dos vencimentos. 40% em direito de imagem, que é o quê? O cara tem uma empresa e emite uma nota. A tributação é outra e tal. A maneira de pagar menos imposto, na verdade é isso, né? E isso é regularizado, não é nada irregular. Não é legal é você não pagar o salário, né? Então, para mim fica muito claro que o Maicon não teve nenhuma escolha, mas o nome dele foi curiosamente colocado nessa pauta agora, semanas depois do Flamengo ter feito mais uma sondagem do que uma proposta para valer, porque a coisa não evoluiu, e ele pelo menos arrancou uma promessa, se é que isso vale alguma coisa, né? Vamos acertar a conta com você o quanto antes. Mas o mais grave nisso tudo, que não é citado, é que o clube que deve 11 meses, segundo a apuração dos companheiros de direito de imagem de um jogador, e que ontem saiu uma matéria no UOL, que são mais de 100 milhões devendo a direito de imagem de vários jogadores, que não são, até jogadores que já foram embora do clube, ainda contrate vários jogadores por milhões de euros. O que fez o gol no sábado, Pedro Raul, o Rodrigo Garro, aí veio o Félix Torres, aí veio o Palácios, né? Palácios também, lateral esquerdo. Aí veio o Mateuzinho, né? Agora é Matheus França. Mudou. Gente, são vários jogadores contratados. São 11 reforços no ano, contando o que deve chegar o Kaká. Então são 10, se chegar o Kaká... Aí o Igor Coronado, segundo o próprio clube, vai custar entre taxas, comissões, salário, luvas, etc. e tal, 2 milhões aproximadamente mensais, e não paga o Maicon. E o Maicon ficou ainda assim, porque ele ama o Corinthians. Desculpa, gente. O Maicon não teve opção. Mas ele tentou, pelo menos, ele está no seu direito de tentar receber o que está no contrato. Né? E que, segundo a apuração de vários companheiros, está atrasado 11 meses. O que é gravíssimo e é tratado como uma coisa natural. Né? E ontem, repito tudo que a gente falou aqui ontem. Se o Flamengo quisesse pagar os 6 milhões que o Shakhtar inicialmente pediria e pode pagar, se ele pode pagar, vai lá e paga e acabou a conversa, não tem papo. Porque é assim que funciona. Quem tem o dinheiro vai lá e contrata o jogador. Agora, bizarro é o Corinthians continuar numa situação em que ele não tem dinheiro e refém de uma iniciativa de algum clube. Porque o caso, ele não vai adiante
Porque o Flamengo não tenta contratar. Eu acho muito pouco provável que o jogador fizesse essa opção pelo seguinte também, que as pessoas não incluem. Se o Flamengo paga o que o Shakhtar quer, não importa a cifra, tá? Digamos que eles quisessem os 3 que o Flamengo acenou, inicialmente, não chegou nem a formalizar uma proposta, ou avançasse na negociação e o Flamengo chegasse em 5, eles, tá bom, 5 eu aceito. E o Shakhtar não quer mais o jogador, né? Teve a guerra, ele saiu, o Shakhtar, ele quer o quê? Tentar fazer dinheiro. Isso. O Shakhtar pressionaria para que ele fosse embora também. Gente, ó, vai aparecer outro clube aí que quer te contratar porque eu preciso fazer caixa. E como ele não recebe, é muito pouco provável que o jogador não fosse. Né? Eu acho que o Flamengo acaba não fazendo uma contratação que... Eu não acho ele um mau jogador, acho que até falei isso ontem, até o Thiago Pilhado falou, ele está muito mal, eu acho que num time mais organizado ele pode render mais. Sim. Não acho o Maicon um mau jogador. 6 milhões seria de fato uma quantia significativa, acho que um pouco caro. Para o momento dele, que não está realmente alta, mas se o clube quisesse pagar e pode pagar, vai lá e paga. Eu também achei o Caio Paulista um pouco salgado o preço para o jogador que é, mas o Palmeiras quis, foi lá e tomou do São Paulo. Eu quero, vou pegar, acabou. O De La Cruz foi caro também, né? Mas, enfim, o Flamengo foi lá e pagou o De La Cruz 16 milhões, porque foi à vista, né? De dólares à vista, é um ótimo jogador. Então é impressionante, assim, como se criou ontem uma ideia de que como se o Corinthians tivesse segurado o jogador e tal. Na verdade, ele não tem a escolha só surge se o Shakhtar também entra em acordo com o Flamengo e fala, Maicon, agora é com você, nós temos um acordo com o Flamengo, você quer ir para o Flamengo? Te libera você, pega a grana dos caras. Não, eu quero ficar no Corinthians. Isso não aconteceu, gente, não houve. Não houve, nem uma proposta formal. E o Corinthians, até estava vendo hoje o Marco Belo, o colega Marco Belo, que cobre o Corinthians, publicou no Twitter dele, o que outros colegas também, acho que o Bruno Vicário da ESPN, que não houve proposta. De fato, bate com a minha apuração. Proposta para valer, que ontem à tarde que eu apurei foi isso, não houve proposta. Houve uma espécie de um aceno. É uma sondagem. Shakhtar, eu quero jogador e tudo, eu chego com 3 milhões de euros. Aí o Shakhtar, não, 6 milhões. Aí, morreu ali, a coisa ficou nisso. E é curioso que isso tenha levado mais ou menos 1 mês e pouco para vazar. Isso eu não consegui entender por que isso agora vazou. Mas vazou essa semana e virou uma grande manchete e virou agenda positiva. Isso é muito ruim para o Corinthians, gente. Isso aqui é uma crítica absolutamente construtiva. É muito ruim para o Corinthians se iludir com vitória sobre o Santo André, com empate heróico, entre aspas, contra o Palmeiras. A Batalha de Barueri. A Batalha de Barueri. Isso é péssimo, porque você vai colocando o clube numa situação em que ele vai se acostumando com algo que é medíocre ou menos. E o Corinthians é um clube gigantesco. Ele não pode se contentar com isso. O Corinthians não pode se contentar em empatar com o Palmeiras, nem ganhar do Palmeiras, que é o seu grande rival. 1 dos, né? E em 15 jogos ele ganhou 1. Aí quando empata, nossa, aí empata com o Santo André, voltou o espírito de luta. Mas não adianta, estar eliminado do campeonato que é o mais fraco que ele vai disputar nesse ano. Porque tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil e o Brasileiro, que são as 3 competições que o Corinthians disputará em 2024, são mais difíceis e desafiadoras do que o Campeonato Paulista. Lembrando que no ano passado a eliminação foi em casa para o Ituano, que era o pior time entre os classificados para o mata-mata, né? Que tinha uma pontuação inferior a times eliminados desse bizarro campeonato estadual, regulamento bizarro que ele tem, né? Agora mesmo a Portuguesa tem menos pontos que o Corinthians, né? Sim. É isso? E o Corinthians está eliminado, a Portuguesa vai classificar. Esse regulamento é um negócio genial. Mas o Ituano era o pior time classificado, só avançou porque o regulamento permitiu essa brecha com menos pontos ele avançar e eliminou o Corinthians em casa. Então é mais um ano de um fracasso num campeonato que dá premiação. E o clube deixa de ganhar também. E precisa muito de dinheiro, obviamente, um clube que tem tantas dívidas. Então esse contexto ele é muito louco. E me impressiona a naturalidade com a qual nós tratamos na mídia um atraso de 11 meses. Isso não é manchete. Isso é um canto no texto, sabe? Ou é uma pequena observação que o repórter faz quando faz o relato. No caso, na televisão, no rádio, na internet. Não, você lá, o Maicon, papapá. Não, porque deve 11 meses, bababá. O quê? Alô? 11 meses? Peraí. Essa é a manchete. Sério? Vamos discutir jornalismo? Eu acho que essa que é a notícia. O clube deve 11 meses, mas não. É vendido um romance de uma paixão do jogador que vai ficar realmente, olha, o torcedor... É que o torcedor é apaixonado e a paixão leva às vezes até a ingenuidade. E aí acha que o jornalista que fala isso, eu salvo desse tipo de coisa toda hora, né? Tá contra o clube. Não, estou fazendo uma crítica totalmente construtiva. Se eu quisesse o mal do Corinthians, falaria, você tem que subir, Maicon, tem que ficar mesmo, o timão tá demais, espírito de luta, ó, 2-2 foi heróico, e fica acreditando nessa historinha do Boitatá. E quem está varrendo os títulos é o Palmeiras, não é o Corinthians. Bicampeão estadual, bicampeão brasileiro, né? O Corinthians ganha o quê? Ganha do Santo André. Heróico.
Segundo a reportagem do GE, o Corinthians deve 11 meses de direitos de imagem para Maicon. O jogador ouviu da atual direção do Corinthians que a dívida será paga. Com isso, o volante optou em permanecer no clube pelo menos até o fim do empréstimo. Em dezembro de 2024, a informação dos nossos colegas do GE, o jogador ouviu da atual direção do Corinthians que essa dívida de 11 meses nos direitos de imagem, elas serão quitadas. Então, fica esse registro aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Nós vamos para um rápido intervalo na rádio e voltamos já com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Tá aí, portanto, Bruno Prado, Maicon, Corinthians, Flamengo, Shakhtar Donetsk. O Maicon vai permanecer no Corinthians e a proposta, informação que saiu, que a gente deu até o crédito ontem a quem transmitiu a informação, na verdade passava apenas por uma sondagem do Flamengo ao Shakhtar Donetsk. Antes só um detalhe, a portuguesa classificada, ela perdeu 7 de 11 jogos no campeonato, ela está classificada. É que venceu o último jogo. Venceu o último, sim. E até antes disso, eu vou lembrar a rodada que a portuguesa enfrentou o Palmeiras, perdeu por 2-0 no Canindé. A portuguesa estava assim, a uma vitória de classificado e a uma derrota também de ir para a zona de rebaixamento. E está indo para a Série D do Campeonato Brasileiro. Sim, já está classificado para a Série D, para as quartas, e a campanha aqui ela perdeu 7 de 11. E o Corinthians, Bruno, não sei se você sabe, o Mauro ou o Zé, porque agora o Campeonato Paulista tem interferência na participação do clube na Copa do Brasil do ano seguinte. Não sei como é que fica a situação do Corinthians. Não sei como é que fica a situação do Corinthians, porque também tem o aproveitamento no Brasileirão. Ele vai ter que se classificar, assim, a Copa do Brasil ela reserva a vaga também para ter direta na terceira fase para quem joga Libertadores. O Corinthians vai ter que se classificar para Libertadores. Ou ser campeão da Copa do Brasil. Que aí se classifica para Libertadores, da mesma maneira. Ou da Sul-Americana, que também leva a Libertadores, né? Por estar na Libertadores, ou via Brasileiro, ou Sul-Americano ou Copa do Brasil, é que ele garantiria... Se for campeão da Sul-Americana, me avisam aqui, também vai. Sim, também vai para a Copa do Brasil. Libertadores. Então, o Corinthians ele vai ter que se classificar para a Libertadores, ou via Brasileiro, ou via Sul-Americano, ou via Copa do Brasil, para entrar já na terceira fase. A vaga via estadual, que são 5... para o Campeonato Paulista, ele não vai pegar porque ele não está nas quartas de final. Então o Corinthians vai ter que ter um desempenho muito bom. No Brasileiro você pode até se classificar para essa terceira fase da Copa do Brasil sem ir a Libertadores, numa sobra de vaga aí, mas você vai ter que ficar 1 ou 2 posições no máximo abaixo dos times que vão a Libertadores, dependendo da quantidade de times brasileiros. Até dando os créditos aqui, Bruno, desculpa te interromper, para o portal Meu Timão. O Corinthians, para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, precisa ser campeão da Copa do Brasil desse ano, ou campeão da Copa Sul-Americana, ou no Campeonato Brasileiro terminar dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Corinthians não garantiu a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem pelo Campeonato Paulista, mas tem essas 3 possibilidades ainda para conseguir a sua vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Dica, Bruno Prado. Do Santos do ano passado, né? E o Santos não está na Copa do Brasil desse ano. Então, sobre a questão do Maicon, ele permanece, né? Como o Mauro explicou, não chegou a ter um acordo entre Flamengo e Shakhtar Donetsk na proposta de compra, que aí o Corinthians teria que cobrir essa proposta do Flamengo para permanecer. E o jogador segue no contrato de empréstimo que foi acertado no início do ano, inclusive o Corinthians pagou 500 mil euros, né? Ou foi esse o acordo de 500 mil euros para que ele ficasse por mais um ano. Já é o 3º ano seguido que o Maicon está no Corinthians por empréstimo do Shakhtar, né? Ele saiu de lá quando começou a guerra lá na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, ele quis deixar o país e o Shakhtar o emprestou ao Corinthians e já renovou 2 vezes esse empréstimo. Acho que para o Corinthians é bom a permanência dele, é um bom jogador. Esse ano é que o time não está bem, né? Mas acho que ele está um pouco melhor do que estava ano passado, até numa função um pouquinho diferente. Ele, com o Antônio Oliveira, ele está jogando mais como meia do que como volante. Com o Mano eu via mais assim, 2 volantes e um meia. Com o Antônio, o Ranieri fica mais fixo, ele joga mais ou menos na mesma linha que o Garro. Até por isso ele está entrando na área, né? Fez um gol contra o Santo André entrando na área, recebendo o lançamento longo do Fagner. Então eu acho um bom jogador, é um titular do Corinthians. Essa questão dos atrasos realmente é uma coisa absurda, né? Porque o direito de imagem na prática é salário. Oficialmente você tem o salário ali na carteira e direito de imagem oficialmente seria o direito que o jogador dá ao clube de usar a imagem do atleta, mas oficialmente é salário, é só uma questão, ele recebe como pessoa jurídica o direito de imagem, é só uma questão da mudança na tributação, enfim, é isso, mas na prática, no acordo, o direito de imagem faz parte do salário do jogador, né? Quando você fala, o jogador ganha, sei lá,
Um jogador ganha 500 mil por mês. Uma parte é na carteira, a outra parte é no direito de imagem. Então, na prática, é isso. E o Corinthians tem 11 meses aí de atraso de direito de imagem, que, na prática, é uma parte do salário do jogador. Tomara que cumpra um acordo com ele, né? Então, agora ele fechou esse acordo, né? Ontem ele conversou sobre isso. Tomara que cumpram, né? Porque essa gestão pegou, sim, uma herança muito difícil, mas eles que vão ter que se virar, não tem jeito. Eles que assumiram e eles que vão ter que se virar. E eles estão contratando bastante. Aí é um ponto que já entra nessa gestão. Acho que uma das coisas que pesou, por exemplo, para o Matias Rojas sair, foi, os caras não estão me pagando o meu acordo. Aí pagam 4 milhões de euros no Mateuzinho, pagam 5 milhões de dólares no Pedro Raul, 2 milhões por mês no Igor Coronado. O cara que está com uma dívida, ele fala, ué, e o meu aqui? Vocês não têm dinheiro para me pagar, mas têm dinheiro para trazer outros jogadores? Então, essa diretoria pegou uma bomba, pegou uma situação já muito difícil, mas agora são eles que têm que resolver. Gastaram muito dinheiro na contratação do Félix Torres. Sim. Rodrigo Garro também, muito dinheiro. Matias Rojas, que também saiu do Corinthians reclamando aí da falta de pagamento de direitos de imagem. E daqui a pouquinho nós vamos falar, hein? Já que o Bruno citou o Igor Coronado e eu falei do Matias Rojas, atualizações sobre os dois jogadores daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Mas José Manuel de Barros, tá aí, Maicon vai permanecer no Corinthians. Hoje vi até um vídeo do Maicon chegando ao treinamento, o Antônio Oliveira brincando com ele. Tá aí o homem, como se dissesse assim, ó, vai ficar. Ele vai ficar. E como se o Corinthians tivesse vencido aí uma queda de braço aí com o Flamengo. José Manuel. Bom, isso me lembra um pouco a história do Scarpa, em parte pelo menos, né, que o Flamengo estaria interessado, mas ele acabou indo para o Atlético Mineiro por temer reserva lá no Flamengo, né? A disputa por posição ia ser mais complicada, né? E o Maicon explicaria, se tudo fosse do jeito que foi noticiado ontem, né? O Maicon não quer ir lá disputar a posição também. Pelo futebol que ele apresentou ano passado, não teria cabimento mesmo. Acho que não entraria no time, apesar de que ele trabalhou com o Tite, e foi bem na época, né? E o Tite conseguiu fazer um lado esquerdo funcionar ali, mas assim, o Maicon do ano passado não caberia no time do Flamengo, de hoje não. Num time como o Flamengo, com jogadores bons, né? Ele ia tomar o lugar de quem? Ali no meio campo do Flamengo. Então, acho que pelo menos uma boa parte da torcida do Flamengo deve estar comemorando que ele não está indo lá para o Flamengo, porque não sei se ia melhorar a situação. Thiago Maia está saindo, ele seria o substituto para ser reserva, para ficar na reserva então, né? O Alan, que não é o Alan imaginado ainda, né, quando foi contratado pelo Flamengo, faria melhor? Não sei. Agora, se houve alguém que arquitetou para melhorar a imagem, aquela coisa toda, vamos explorar esse assunto aí para melhorar a imagem de alguém, ou do Corinthians, do Maicon, o grande ganhador é o Maicon, que fica muito bem com a galera, ó, tá vendo? Valorizado. Não quis ir pro Flamengo para ficar no Corinthians, é nóis, não sei o quê, tal. E o Corinthians, ó, conseguiu segurar o Maicon. Cara, mas, assim, qual jogador que não gostaria de fazer uma troca para receber, para trocar um lugar que não recebe para um lugar que vai receber? Sim. Então, é uma história muito mal contada mesmo. Né? Assim, o Maicon ano passado não jogou nada. Nessa segunda passagem dele pelo Corinthians é um jogador bem limitado, né? Bem mais ou menos. Está melhorando um pouquinho agora, mas não sei até onde vai. Agora, a presença dele, apesar de tudo isso, ainda é importante. É um Corinthians que, pelas peças que tem ali no meio campo, né? Rojas saiu, aí o Vera não joga. A presença dele para o Corinthians eu acho importante nesse ano. Vai ser um ano difícil para o Corinthians. E perder um jogador como ele não seria nada legal para a equipe corintiana. E realmente, eu me lembro que o Atlético Mineiro lá, quando os 4 R's chegaram e começaram a contratar jogador, montar time forte, vem Hulk, vem Diego Costa e vem não sei quem e tal. A estratégia seria a seguinte: ao invés de seguir o caminho, por exemplo, que o Flamengo seguiu lá atrás, que o Palmeiras seguiu, de montar times baratos no início para recuperar financeiramente a equipe, a ideia no Atlético Mineiro seria: vamos montar times fortes, porque dinheiro traz dinheiro. Vamos contratar jogador que, vendidos depois, né, vão trazer dividendos para o Galo pagar as contas. A gente vê que não funcionou, a dívida não diminuiu. O que acabou foi que o Atlético precisou ser vendido, precisou virar SAF e comprada por essas pessoas que estavam exatamente lá no Atlético Mineiro. O Corinthians, aparentemente, quer seguir esse modelo do Atlético Mineiro, que lá não funcionou. Eu não sei por que eles imaginam que aqui funcionaria.
Essa história do Maicon ainda vai dar o que falar e é evidente que para o jogador fica numa situação ótima, né? Sai valorizado dessa história toda. Eu vi uma entrevista do Maicon há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, ao colega Pedro Ramiro. E ele diz na entrevista, ao ser questionado, você gostaria que o Corinthians comprasse o seu passe em definitivo para você permanecer no Corinthians? E ele respondeu, né, que tem toda a história dele com o Timão, que gosta muito do Corinthians, mas eu percebi que na resposta, em alguns momentos, ele pontuou, o momento do clube, eu não sei se o Corinthians conseguiria cobrir uma outra oferta. Ele chegou a falar dessa situação e nós vamos ter ainda alguns capítulos, imagino, porque o contrato dele se encerra no fim dessa temporada, né? Então o Corinthians tem que acertar essa questão que está atrasada dos direitos de imagem e, ao mesmo tempo, né, vai ter que trabalhar numa renovação do Maicon. Porque, além da dívida com o Maicon, o Corinthians não pagou cerca de 1 milhão de euros, mais de 5 bilhões de reais na cotação, referentes aos valores dos últimos 2 empréstimos do jogador. Então, tem mais essa dívida. O Shakhtar aceitou fazer o segundo empréstimo ao Corinthians sem receber pelo primeiro. Essa é a informação, né, apurada pelo GE e confirmada aqui pela reportagem da Jovem Pan.